Outra vez. Boa noite, espero que agora o som já esteja melhor. Vamos então iniciar novamente a apresentação com a doutora Isabel. Se houver algum problema, escrevam no chat algum problema de som, que é para nós sabermos aqui deste lado e tentarmos resolver da melhor forma possível, ok? Até já! Então vamos voltar ao princípio. Como eu estava a dizer, não é hábito, é habitual falar para salas cheias, não para uma luzinha, mas vamos tentar tornar este tempo agradável e, sobretudo, consigamos tentar que ele seja elucidativo e que consigamos aprender alguma coisa em relação àquilo que é necessário sobre a alimentação. Então, primeiro que tudo, como a Ana disse, nós vamos tentar explicar a diferença entre alimentação saudável e alimentação otimal. E porquê que é tão importante explicar esta diferença? Porque a alimentação otimal pressupõe que nós não somos capazes de obter, a partir de uma alimentação saudável, tudo o que usamos para a nossa manutenção, mas sobretudo em situações em que já existem alguns aspectos inflamatórios. Então, a alimentação otimal permite-nos falar de suplementação, que é uma área muito importante e portanto, a área talvez de grande interesse da LR, não é? Os suplementos alimentares e tudo aquilo que normalmente ajuda neste processo da alimentação. Então vamos primeiro que tudo iniciar alguns conceitos gerais, não é? Com alguns conceitos gerais, hoje é o primeiro webinar que fazemos e, portanto, vamos começar mesmo por alguns conceitos gerais muito importantes. Estamos a falar primeiro que tudo de alimentos, a diversidade de alimentos e não só a diversidade, como a diversidade dos próprios alimentos, não é? Da sua cor, da sua textura, do seu sabor, etc, etc. Tudo isso é fundamental para que nós possamos garantir duas orientações fundamentais em termos de alimentação, que são a variedade e a diversidade. Se os alimentos não tivessem estas características, dificilmente nós conseguíamos, de facto, cumprir. Mesmo assim, cumprimos pessimamente estas duas condições. Mas claro que a alimentação não é alimentos, não é? Os alimentos têm que passar, mas aqui não passa, onde é que eu passo isto? Não está a passar sequer. Não, também já fiz as duas. Mas, então pronto. A alimentação. Para falarmos de alimentação, temos que pressupor outras duas coisas muito importantes, que são duas variáveis fundamentais, que é o tempo, a variável tempo, e aqui não estamos a falar de tempo cronometrado, não é? Nós normalmente quando falamos de tempo pensamos em idade, em horas, em características que são quantitativas. Neste caso, o tempo é algo bastante diferente. E no que diz respeito ao tempo, e em termos gerais, tempo representa, antes de mais, os valores e os princípios que ordenam o modo como nós procuramos energia e como a gastamos. Isto quer dizer o quê? Que em cada tempo nós fazemos opções diferentes relativamente às necessidades energéticas e aos gastos, não é? Isto quer dizer que uma criança com 5 anos não faz a mesma procura de alimentos, nem tem os mesmos gastos energéticos que tem uma pessoa adulta ou um idoso. Então, a variável tempo, mais do que dizer a idade de criança, diz a forma como ela
procura energia e como ela gasta energia. Essa é a condição essencial para nós percebermos que a alimentação não é, sobretudo, uma situação pessoal, personalizada, e deve ter em conta esta questão que diz respeito ao tempo. É evidente que o espaço é fundamental também, embora hoje já não se fale de sazonalidade, não é? E durante muito tempo nós, em cada fase do ano, em cada estação do ano, comíamos alimentos diferentes. Hoje em dia, com as grandes superfícies, essa situação foi ultrapassada e nós podemos comer os mesmos alimentos o ano todo se quisermos, não temos qualquer problema com isso, não é? Mas antes, esta situação de espaço, e em particular o espaço geográfico, ditava muito daquilo que nós comíamos. Então, esta é outra noção que continua a existir, como é evidente, não é? Se viver numa zona urbana que tem um tempo muito especial, porque não há quase, ou seja, a opção que fazemos atualmente nas zonas urbanas é não ter tempo para comer. Pronto, é uma opção. É uma opção. Gastamos tempo a trabalhar, mas não gastamos tempo a comer. Lá está a opção que fazemos em termos de alimentação. Então, para que este tipo de opção vai corresponder a uma escolha muito específica em termos dos alimentos que se comem ao longo do dia, não é? Então, só para nós percebermos que o local onde vivemos e estas questões que estão ligadas aos fatores temporais obrigam-nos a pensar a alimentação de uma forma muito, muito, muito particular. Então, para cada espaço, cada tempo, em particular as idades relativas das pessoas, nós temos alimentação particular. Basta pensar também nas questões culturais, não é? A forma como nós organizamos os alimentos, a forma como nós os dispomos, como nós os preparamos em termos globais, não é? E isso é fundamental para nós percebermos as características da alimentação ao longo da vida e em cada cultura e em cada situação, em cada espaço geográfico. Depois, esta alimentação, independentemente da circunstância temporal ou espacial, em todos nós, passa de alimentos e de alimentação depois de preparada para nutrientes. E para que isso aconteça, existem processos fisiológicos muito importantes. Nós um dia iremos com certeza falar só destes aspectos, dos aspectos fisiológicos. Agora estamos a fazer uma abordagem muito geral, mas pronto, em relação a estes aspectos, a ingestão, a digestão, a condução e a eliminação, até porque estes aspectos, estes 4 aspectos fundamentais do processo digestivo não são iguais em todas as idades e têm algumas características muito particulares e por isso nós, se calhar, mais tarde iremos dedicar algum tempo aqui a este processo, mas em todos acontece da mesma maneira. Para quê? Para que nós possamos receber nutrientes. Então, após a digestão, o nosso corpo recebe nutrientes. O que entra dentro do corpo são nutrientes. Mas há muita coisa que entra que nós ingerimos, mas que sai, não entra dentro do corpo. Nós só consideramos que os alimentos que entram no corpo quando passam a barreira imunitária das paredes dos intestinos e passam para dentro. Não é? Quando passam para dentro do corpo, passam a ser utilizáveis. Então, os nutrientes têm várias características, aqui estão alguns nomeados, alguns muito, muito, muito importantes, por exemplo, a piridoxina, não é? As vitaminas B. Sem elas não temos energia, a vitamina B6, por isso é que estão aqui neste desenho. B6, B2, as vitaminas A e a vitamina E e a vitamina D têm características diferentes, são quase
são vitaminas, mas funcionam de maneira diferente, são transportadas nas gorduras, ao contrário das outras. Há umas que se pode comer em grandes quantidades que não faz diferença, outras menos, tem que se ter cuidado, em particular as pessoas com pouca gordura, etc. Então, temos aqui vários nutrientes com características diferentes. Também, se tudo correr bem, iremos com certeza depois falar destes nutrientes, até porque muitos destes nutrientes aparecem nos suplementos que estão disponíveis na LDR e, portanto, nós temos que saber exatamente o que são estes nutrientes e como eles trabalham e para que é que servem. Mas para já ficam com esta ideia, não é? Temos alimentos que são transformados e que correspondem e que quando entram para dentro do corpo são nutrientes. Os nutrientes classificam-se de várias maneiras e isto também é muito importante perceber. Porquê? Porque habitualmente nós vemos os nutrientes tratados de uma variação, com uma nomenclatura tão variada que às tantas já não sabemos o que é que são nutrientes, não é? Muitas vezes aparecem ligados a estas palavras, orgânicos e inorgânicos, não é? São produtos orgânicos, produtos inorgânicos, ou então energéticos, ou plásticos, ou reguladores, ou micronutrientes, ou macronutrientes, ou essenciais, ou não essenciais, não é? Todos estes nomes são formas de classificação dos nutrientes e que correspondem a coisas diferentes. Quer dizer o quê? Quer dizer que os nutrientes são, ao mesmo tempo, estas coisas todas. São orgânicos e inorgânicos. Quer dizer que podem aparecer destas formas, não é? Nós temos nutrientes inorgânicos, como os minerais, não é? E a água. E depois temos nutrientes orgânicos. Basicamente são os macronutrientes e as vitaminas, não é? Então, perceber que esta é uma classificação importante para nós percebermos bem as diferenças entre os nutrientes. Os energéticos, há 3 elementos energéticos, não é? Que são as proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono. São os 3 macronutrientes, são energéticos. Estes 3 macronutrientes são energéticos, mas são utilizados em situações diferentes e há uma predominância de um certo tipo de energia, mais gordura, mais proteína, mais hidratos de carbono, consoante o tipo de ações e de atividades que nós fazemos. Possivelmente, também vamos poder um dia falar relativamente a esta questão, que é muito importante, não é? Até porque se alguns destes suplementos puderem alguma vez estar acessíveis em ginásios, em pessoas que fazem atividade física, é muito importante que nós consigamos perceber estas diferenças relativamente aos macronutrientes. Mas pronto, agora só ficar com esta ideia da classificação. Energéticos plásticos que permitem o quê? Que haja crescimento, não é? E que haja reparação dos tecidos e reguladores que nos ajudam em todos os processos fisiológicos do nosso corpo, não é? Muitas das vitaminas que nós ingerimos são reguladoras e uma imensidade de nutrientes tem esta função. Também vamos ter necessariamente que falar dessa condição. Finalmente, os nutrientes essenciais, que são aqueles que o nosso organismo não tem condições de sozinho elaborar, fabricar, construir. Então, a única forma que nós temos de obter os nutrientes essenciais é ingerindo, ou através dos alimentos, ou através dos suplementos. Então, há aqui alguns destes muito importantes, e particularmente importantes em algumas situações
de fragilidade, não é? Por exemplo, as pessoas com depressão, ansiedade, etc., normalmente têm níveis de triptofano baixo e por isso não são capazes de fabricar outra coisa que precisa de triptofano, que é um nutriente essencial e que nós temos que comer, que é algo que nós tomamos nos medicamentos, ou que bloqueamos através dos medicamentos, que é a serotonina. Já devem ter ouvido falar muitíssimas vezes. Eu só dei este exemplo porque é um exemplo de um medicamento que tomamos imensa gente. Aliás, mais de 60% das pessoas em Portugal toma ansiolíticos, antidepressivos, etc. Portanto, é um número infindável de pessoas. E muitas vezes basta resolver as coisas de formas mais simples, não é? Tomando nutrientes essenciais. Então, outras formas de nutrientes essenciais, como a gordura, os ácidos gordos essenciais. E temos aqui dois muito importantes, os ácidos linoleico e linolénico, que nós habitualmente tomamos em ômegas, não é? Os ômegas 3, o ômega 6, etc., o ômega 9, muitas vezes vêm em conjunto, etc. Então, estes ácidos gordos que são tão importantes, em particular em idades que muitas vezes as pessoas nem pensam, como seja, por exemplo, na infância, não é? Durante os primeiros anos de vida e, sobretudo, na passagem da lactação para a comida sólida, é muito importante fornecer às crianças, para a construção do sistema nervoso central e periférico, estes ácidos, não é? Mas também, noutra altura, falaremos melhor destas condições. Agora, rapidamente, tento falar de alimentação, a diferença entre alimentação saudável e alimentação optimal. Então, ainda nutrientes essenciais, as vitaminas e os minerais. Muitas das vitaminas e dos minerais que nós comemos nos alimentos e que são tão importantes, sem eles não há reações, não é? No nosso corpo. Não basta comer energia. Nós, se não comermos grandes quantidades de vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, não é? As vitaminas B quase todas são hidrossolúveis, as vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis, quer dizer que são transportadas na gordura. Então, se nós não comermos vitaminas e minerais, dificilmente o nosso metabolismo, todos os processos metabólicos e todos os processos fisiológicos acontecem. Então, nós temos alimentos que passam, que são os hidratos de carbono, as gorduras e as proteínas, que pelo processo digestivo se transformam em nutrientes. Neste caso aqui estamos a falar dos macronutrientes e as vitaminas e os minerais servem de suporte para que todos os processos fisiológicos aconteçam e nós possamos transformar esses processos em energia. Senão não há mesmo energia. Nós podemos comer grandes quantidades de energia, mas sem vitaminas e sem minerais não acontece esta coisa fantástica que é ter energia de reserva que permite eu depois produzir várias formas de trabalho. Não é? Nós produzimos ao longo do dia várias formas de trabalho. Então, aqui está a primeira questão, uma questão fundamental, que é esta e que nos permite distinguir duas coisas, a alimentação optimal e a alimentação saudável. Esta é a pergunta. A ingestão diária total é suficiente para fazer frente a todas as nossas necessidades energéticas e nutricionais? Esta é a pergunta. Será que comer saudavelmente já não é comer mal como quase todas as pessoas comem, não é? Estou a pensar mesmo que eu coma muito bem.
comer saudável, comida saudável, não é? E já vamos ver porque é que eu digo que a maior parte das pessoas come mal. Comer bem e ter uma alimentação saudável é suficiente para repor toda a energia que eu necessito ao longo do meu dia. Vejamos onde nós normalmente despendemos energia. A nossa energia é distribuída de determinada maneira. E estou a falar da energia funcional, não é? Que nos permite fazer uma série de funções diferentes. O metabolismo de repouso, o que é isso? É a energia que eu gasto quando estou sentada sem fazer nada. Em atividade involuntária, que é aquilo que eu vou fazer agora, que estou sempre a mexer os olhos e não dou por isso, não é? Estas pequenas estas ações que nós fazemos e que na maioria das vezes nem sequer notamos. Para mantermos a temperatura do nosso corpo. Nós gastamos imensa energia a manter a temperatura do nosso corpo. E esta condição é fundamental, porque a temperatura do corpo, tal como outras coisas no nosso corpo. O nosso corpo é muito regrado, não é? E tem condições térmicas que são constantes, não é? Por isso, nós se estamos numa situação com muito frio, temos que gastar muita energia para manter a temperatura do corpo. Se ao contrário, se estamos numa situação quente, não é? E se o nosso envolvimento é muito quente, ao contrário, nós gastamos menos energia para manter a temperatura. Mas temos que a manter em permanência, não é? E depois a energia que produz trabalho, não é? Nós temos que produzir muitas células no nosso corpo, muito trabalho no nosso corpo para crescer, não é? Para aumentar a massa gorda e a massa muscular, aquelas letras ali MLG, quer dizer massa livre de gordura, que é tudo aquilo que não é gordura no nosso corpo, são os ossos, os músculos, os órgãos, o sangue, etc, etc, etc. E precisamos de produzir, já vamos ver um quadro que mostra bem, são 2 ou 3 exemplos, mas que mostra bem aquilo que nós temos que produzir para reparar os tecidos do nosso corpo. Só pensar que, por exemplo, nós ao longo da vida devemos reparar cerca de umas 8 toneladas de células intestinais. Não é? Uma imensidade, só para nós percebermos a quantidade de energia que nós temos que produzir que temos que gastar para produzir todos estes tecidos e estas células. Para a reprodução gasta imensa energia, imensa. E o trabalho, não é? E o trabalho, muitas vezes a energia o trabalho e a reprodução são 2 formas de gasto energético que atualmente, e na maior parte dos casos, e quase sempre, não é? Lutam entre si, não é? Se eu gasto muito tempo a trabalhar, dificilmente consigo ter energia para manter níveis de reprodução elevada, não é? E isto são as tais opções, não é? Lembram-se, logo no princípio eu mostrei um slide do tempo e do espaço. São opções que nós fazemos logo no princípio, não é? Como é que eu, no tempo atual, nesta fase da minha vida, opto por gastar energia, não é? E estas condições são realmente importantes. Mas eu, como estava a dizer, nós produzimos imensos líquidos, reparamos imensos tecidos, e aqui estão alguns exemplos só para nós percebermos a velocidade que o nosso corpo funciona, para percebermos a importância da alimentação. Em cada segundo, não é? Cada vez que eu
vejo a fronteira do segundo do meu relógio passar, eu produzo 2,5 milhões de glóbulos vermelhos. Só para nós termos uma ideia, de facto, da produção do nosso corpo. 10 litros de sucos digestivos diariamente. Não é? Dois garrafões de 5 litros. As nossas paredes intestinais renovam-se quase na totalidade ao fim de 4 dias. Não é? O nosso sistema imunitário renova-se a uma velocidade extraordinária, não é? Todas as semanas. Produzimos 200 mil células imunitárias todas as vezes que somos agredidos. Que pode ser, por exemplo, com um alimento, não é? Se eu sou alérgica ao glúten, não estou a dizer que sou celíaca, estou a dizer que tenho uma alergia retardada, que é uma coisa diferente. Cada vez que eu como um bocadinho de trigo no pão, o meu corpo, em vez de se alimentar, produz uma quantidade imensa de células imunitárias para quê? Para me defender. Então, uma das formas que eu posso inclusivamente perder energia é comendo os alimentos errados, não é? Se eu comer os alimentos errados, vou, em vez de ganhar energia, perder energia. E por aí fora. Então, só para ficarmos com esta ideia, e aqui vamos então responder à questão que fizemos. A questão era muito simples, não é? Será que o que eu como, mesmo comendo muito saudável, dá para aquilo que necessito em termos energéticos? Respondo com outra questão. Então, porque é que nós, apesar de podermos viver, segundo as contas de um matemático muito conhecido, que é o Huxley, cerca de 120 anos, só vivemos, as mulheres, um bocadinho mais, até aos 84 anos, é a nossa esperança de vida, e os homens 78 anos. Então, há algo aqui que parece que não está a acontecer devidamente, não é? É evidente que a comida não é o único problema, como é evidente, não é? Há outros, e nós já vamos falar deles para falarmos da alimentação otimal. Mas vamos começar pela alimentação saudável. Começar pela alimentação saudável. Então, a alimentação saudável diz-nos o quê? Que é suficiente para todas as necessidades energéticas e nutricionais, ou será que é necessário fazermos uma alimentação otimal? A alimentação saudável consiste em quê? Consiste em muitos outros parâmetros. Nós, quando um dia que falemos de dieta, falaremos de pelo menos uns 20 ou 25 parâmetros da dieta saudável, quando falarmos em dieta. Mas agora recorremos só a estes 4 para falarmos daquilo que é reconhecido como uma alimentação saudável e que está aqui mostrada na roda dos alimentos. Consiste numa alimentação completa, equilibrada e variada. Então, completa quer dizer que cumpre todos os grupos de alimentos, não é? É variada porquê? Porque nós comemos sempre diferente em cada grupo de alimentos. Não é? Eu como vegetais, mas comer vegetais não é comer cenouras, não é? É comer todos os vegetais. É comer todas, poder comer, variar dentro dos vegetais, que são muitíssimos, não é? Comer carne não é comer bifes, é comer toda a variedade de carne que existe. Comer peixe não é comer sardinhas, não é? E por aí fora. Podemos continuar a dar exemplos sem fim, mas o que é importante é que eu coma de todos os grupos alimentares, dentro das percentagens que nos são aqui mostradas, e se virem, as percentagens mostram coisas incríveis, não é?
que 75% da minha alimentação é leguminosas, cereais, vegetais e fruta. 75% da minha alimentação. Aliás, um bocado até mais do que 75%. Então, vejam, se nós pensarmos um bocadinho relativamente à nossa alimentação, a primeira questão é, possivelmente, não comemos segundo estas regras, não é? E isso é a primeira questão. Então, é muito importante seguir estas regras, fazer no mínimo 5 refeições e beber muita água. Muita água não é como algumas pessoas fazem, beberem muitos litros de água, não é preciso, mas é preciso pelo menos beber 1,5 litro de água por dia, que na maioria das pessoas também não acontece. Ora bem, esta alimentação saudável deve dar resposta a algumas condições que não são idênticas em todas as pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Dependendo das características tipológicas de cada um de nós, e nós temos tipos e corpos diferentes, logo à partida, quando nascemos, não é? Já temos tipos morfológicos diferentes, mas esses tipos morfológicos podem ser adaptáveis e podem ser alteráveis, são plásticos. Temos, de facto, condições morfológicas diferentes, não é? E há pessoas que têm muita massa muscular, têm uma grande robustez física e, portanto, gastam muito mais energia do que outros que são muito mais lineares, têm pouca massa ou, ao contrário, têm muita adiposidade e, portanto, têm um metabolismo mais lento e precisam de menos energia por quilo de peso. Então, há condições inerentes à nossa morfologia que são diferentes. Depois há condições diferentes para os sexos, quer dizer que a idade e o sexo são duas variáveis fundamentais para nós termos uma noção de qual é a quantidade de energia que deve ingerir. E, finalmente, a atividade física é importantíssima, não é? Há condições de atividade que nos obrigam a gastar muita energia. Aliás, há dietas complicadíssimas de fazer, que são as dietas dos atletas que fazem 2 treinos por dia. São mesmo muito difíceis. 2 treinos intensos por dia são dietas que estão próximas de 6.000 quilocalorias, 5.000 e tal, e nós temos mesmo limitações, grandes limitações em conseguir fazer este tipo de ingestão. Então, nós temos que respeitar as nossas necessidades energéticas. Eu vou passar estes slides. Aqui o que eu queria mostrar é que nós temos condições energéticas consoante as idades, as diferentes idades. E porquê? Porque ao longo das diferentes idades temos diferentes sistemas fisiológicos a crescer e a trabalhar em predominância, não é? Umas vezes temos o sistema linfóide, outras vezes o sistema neural, mais aqui nos primeiros anos de vida, outras vezes o sistema geral, ou seja, os ossos, os músculos, etc. Portanto, nós não temos sempre as mesmas condições de crescimento do nosso corpo e, portanto, temos condições de crescimento diferentes. E depois, necessidades que têm a ver com questões ligadas ao sexo e que estão aqui representadas também neste quadro, porque nós só por exemplo, vou só dar um exemplo, porque não posso perder aqui muito tempo neste quadro. Só um exemplo. Como veem, os homens têm, em média, mais 10 kg de massa muscular que as mulheres. Essa é a razão de poderem, de terem uma facilidade de perda de peso, que é uma das questões muito importantes que nós vamos ter que dar de certeza, até pelos produtos
da LR, não é? Mas os homens têm uma condição melhorada para perder peso, não é? Porque têm níveis de massa muscular muito mais elevados do que as mulheres. Então, normalmente a nossa morfologia avalia-se segundo o seu resultado final, não é? Nós olhamos para as pessoas e dizemos que ela é magra, em situação de doença dizemos que é subnutrida, dizemos que, ou então dizemos que ela tem excesso de peso, que em condição também de problemática poderá mesmo, não só um excesso de peso, mas pode ter mesmo, porque excesso de peso pode não ser gordura, não é? Pode ter mesmo obesidade e podemos falar ainda de um corpo otimal. E este corpo otimal quer dizer o quê? Nem quer dizer que é grande, nem pequeno, nem que é magro, nem que é gordo, mas que tem as características funcionais necessárias à sua função. Quer dizer que tem a quantidade de massa e de gordura necessárias àquilo que ele faz habitualmente. Então, nesta condição otimal, e sem falar ainda em situações de dificuldade, a LR apresenta-nos uma data de produtos absolutamente extraordinários. O primeiro de todos são os produtos que têm a ver com a aloe vera, né? São produtos que basicamente permitem o quê? Permitem todo o metabolismo e, em particular, todas as trocas que se façam no nosso organismo se façam de forma mais melhorada, não é? Então, primeiro que tudo, temos aqui um suplemento que é para todos e que pode ser utilizado de forma habitual, não é? A mesma coisa relativamente a outros suplementos, não é? Mas que já têm uma situação mais sazonal. Porquê? Porque o fortalecimento do nosso sistema imunitário deve ser feito em algumas épocas fundamentais do ano, não é? Então, mais uma vez, temos aqui alguns suplementos que não têm nada a ver ainda com situações otimais, mas com situações perfeitamente normais, diárias, como estes suplementos, que têm ainda a ver com a nossa mobilidade. Estes suplementos não são só importantes para quem faz atividade regular, mas também no idoso, e aí já numa situação de nutrição suplementada e para melhorar situações de doença. Então, finalmente, as questões ligadas ao controle do peso, e que nós vamos depois, de certeza, falar delas com alguma frequência e que acontecem em todas as idades e numa situação normal. Para a situação otimal, só falar 2 ou 3 coisas. Como é evidente, nós não vivemos numa circunstância natural que, sem stress, sem poluição, sem histórias de saúde crónicas, sem uma história genética em que tenho um pai que já é diabético, um avô que era diabético, etc. Então, habitualmente, as circunstâncias em que vivemos obrigam-nos a fazer adaptações fisiológicas que, a seu tempo, vão gerar situações de exaustão fisiológica, ou seja, inflamações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o meu corpo começa a viver numa situação de inflamação permanente. E aí instalam-se variedíssimas doenças, muitas delas crónicas,
e que só serão recuperadas e só podemos recuperar destas situações através da alimentação se suplementarmos. E a ILR tem nessa situação várias ajudas extraordinárias e aqui nós podemos mostrar algumas delas, quer para manter a nossa energia, quer para manter e melhorar a nossa situação de stress muito atual na nossa vida e não só no trabalho, mas também nas questões, quando nós temos stress resultante da própria atividade física que nós procuramos e que fazemos. Há pessoas que são mais ou menos ativas e que fazem mais ou menos atividade ao longo da semana, mas este stress pode ser também resultante disso, não é? E também suplementos que nos ajudam durante a nossa vida na nossa mobilidade, não é? Que são dificuldades que muitas vezes também resultam da nossa alimentação e das situações de stress em que vivemos. Os processos inflamatórios podem resultar em sistemas fisiológicos diferentes, podem resultar em problemas de pele, respiratórios, inflamatórios articulares, do sistema gastrointestinal, etc. E todos eles por sobrecarga que pode ter aparecido de variedíssimas formas. Nós falámos aqui da poluição, do stress, da atividade ou de outras, mas vamos depois, com mais tempo, falar dessas diferentes situações, de cada uma delas, e falar também dos suplementos que a ILR tem e que nos pode ajudar a superar muitas destas dificuldades. Pronto, ficamos por aqui. Foi uma apresentação, se calhar um bocadinho longa e muito rápida, mas tenho a certeza que iremos voltar a estes assuntos mais uma vez e com mais calma. Muito obrigada. Não sei se teremos... muito obrigada e não sei se teremos tempo para alguma pergunta, mas estarei disponível para o que for necessário. Ok, quero agradecer à Isabel por ter estado aqui connosco hoje. Se tiver alguma questão, já sabem, podem enviar para o nosso e-mail habitual, que é o info.pt@lrworld.com. A doutora Isabel tentará ajudar, nós também com as informações que temos da Casa-Mãe. Obrigada. Maria José Tavares, da próxima vez tem que chegar um bocadinho mais cedo. Relativamente ao código, já tenho aqui a folhinha, já receberam este formulário por e-mail. O código é a data de hoje, é 0203, portanto 2 de março. Façam os vossos pedidos para o e-mail habitual do order. Entretanto, vi aqui também algumas mensagens relativamente à apresentação dos produtos. Estas imagens, estas novas embalagens vão ser lançadas já no próximo mês de abril. Será tudo englobado dentro da linha LifeTech, como podem ter visto até na apresentação, já vem no cabeçalho. Vamos reformular todos os produtos, ou seja, os produtos são os mesmos, vamos reformular a sua apresentação e também a forma como podemos conjugar uns com os outros de uma forma melhorada. Ok? 0203, já estão aqui a partilhar aqui no chat. Ok. Bem, da minha parte é tudo. Desejo a todos uma muito boa noite e espero vê-los a todos muito em breve, ok? Bom fim de semana a todos. Obrigada. Adeus. Boa noite, Carla. Boa noite. Até à próxima.